Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essa que ouviremos hoje. Vou dizer assim, uma história molhada com sal e areia. Mas daqui a pouco a gente explica um pouco melhor isso aí. Porém, antes de a gente começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast na plataforma do YouTube, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Falei que era uma história molhada, temperada com sal e areia, porque a gente recebe hoje aqui com muita alegria o nosso querido mestre, o Coronel Jefferson José Maciel Vilela, o querido Coronel Vilela. Comandante, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui bater esse papo com a gente, contar a história da areia, do sal, da água do mar, que foi sua vida toda. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço profundamente a lembrança, o convite. É um prazer enorme falar sobre as histórias do litoral, as coisas que antecederam, as coisas que, graças a Deus, a gente pôde participar. E está aqui com a pessoa ilustre, antes de tudo um amigo. Acima de tudo, comandante, muito respeito que eu tenho pelo senhor. Vamos começar esse bate-papo, a gente tem um protocolozinho aqui, a gente faz sempre a mesma pergunta para todos os convidados que são bombeiros, evidentemente. O que levou o Jeffersonzinho a querer ser policial militar e bombeiro? Então, é uma história meio diferente, porque eu entrei na escola preparatória de cadetes do ar, em Barbacena. A princípio, eu seria um aviador. Por uma fatalidade, eu fui reprovado no exame médico e tive a oportunidade, o conhecimento, através de alguns alunos, um aluno que estava lá, de fazer exame para a Polícia Militar. Naquela época, foi o primeiro exame que foi realizado fora dos muros da academia. Então, o capitão Bittencourt foi até... Que era bombeiro, isso? Não, o Hermes Bittencourt Cruz. Isso. Ele foi até Barbacena com as provas debaixo do braço e aplicou as provas lá pra gente. Lá. E eu tive a satisfação, o prazer de passar. E a partir daí nós adentramos pela porta da PMBB. E fomos conhecendo, até que chegou no momento, eu firmei o compromisso de ser bombeiro. Ainda na academia, comandante? Na academia. O coronel Aguinaldo, o coronel Toninho, Antônio Carlos, a gente fez meio que um pacto. Vamos ser bombeiro. Mas só um foi, né? Então, no dia da prova, quem não estava lá, os dois não estavam. Por motivos outros, né? Abraço, comandante Aguinaldo, abraço, comandante Toninho. Coronel Aguinaldo é do nosso conselho aqui, do financeiro. Sim, amigão. E então, entramos na época do CIAD. Fizemos o CBO lá no CIAD. Quer dizer, anterior a 86, evidentemente. Foi em 79. Pô, foi na sequência então. A turma do senhor é 78, né? A minha turma é 78, a minha fiz parte da primeira leva que fez o bombeiro. CBO. Na década, o último da década de 70, tem uma medalha por isso, né? E em 79 nós fizemos o curso de bombeiro. Foi tudo que eu pensava um dia em realizar, nem sei se eu pensava porque era muito, muito jovem, na Força Aérea Brasileira, eu consegui com sobras realizar no Corpo de Bombeiros. Foi Maravilha. Mas a sua saída do CBO já foi lá para o litoral? O senhor já foi direto para lá? Sim, nós fomos em 5 segundo-tenentes na época, né? Fez parte de uma renovação do 6º GI. Né? E lá o Trovão, o Sinac... Vou dar uma ajustadinha aqui. Tá, ok. Trovão, Sinac, o Bizarria, eu e o Blanche. Nós fomos para lá. E ficamos os 5, né? Já vamos começar com a historinha, né? Claro, história, que aqui é para contar histórias. Ficamos os 5 na frente do Sebastião Malvásio. Coronel Malvásio. Não, desculpe. Catai, Major Catai, que era o comandante do 6º GI. E os capitães, né? Almeida Lima, Norival,
tem mais outros dois que eu não me recordo o nome agora, e fizeram a clássica pergunta, né? Primeira pergunta que fizeram. Quem quer se... A gente já conhecia a fama do Almeida Lima, né? Quem quer trabalhar na praia, no Guarujá, com o capitão Almeida Lima? 4 deram um passo para trás e eu fiquei. É lógico que é brincadeira, né? Mas eu já de imediato, com a minha ligação que eu tive de família de marinha, etc., eu já me apresentei como voluntário para trabalhar. É que o senhor sempre teve uma afinidade muito grande com o meio líquido, né? Sim. O senhor é um grande nadador, a gente sabe Obrigado disso. pelo grande. Não, eu conheço, pô. Triatleta até hoje. Então, quer dizer, meio que a coisa foi meio natural nessa escolha. Fluiu, né? Fluiu. E então foi quando nós iniciamos a nossa trajetória lá no salvamento marítimo na época, né? Não era nem salvamento, era salvamento aquático. Salvamento aquático. Que era uma parte do que era o 6º GI na época. Isso. Era uma seção, né? Uma subseção de salvamento. Que era, eu trabalhava especificamente na área do Guarujá. Mas naquela época era incêndio, salvamento terrestre. Fazia tudo. E tinha ali a minha área destinada era especificamente salvamento aquático na época. Né? E como é que era o salvamento aquático nessa época? Estamos falando aí do final dos anos 70, começo dos 80 no litoral de São Paulo. Olha, era, a bem da verdade, totalmente desestruturado aos moldes que se tem hoje, né? Eu, a caminho daqui, né, vi no ônibus, literalmente viajando no tempo, recordando das coisas, né? E naquele tempo a gente tinha 2 postos. Eu vou me prender mais a Guarujá, que é a área de atuação, que foi a minha primeira área de atuação. Nós tínhamos 2 postos, 3 postos construídos, e os demais postos eram coqueiros. Guarda-vidas ficava debaixo do coqueiro, literalmente. Qual é o meu posto, comandante? Posto 9 na Praia da Enseada. Mas onde é que fica? Você conta 5 coqueiros e pendura. Tem um prego lá, você pendura a sua... parece brincadeira, mas era desse jeito. Era assim, sem estrutura nenhuma para o guarda-vidas, né? Mesmo de apoio e assim por diante. O que se contava com apoio era com o pessoal de carrinho, o pessoal, né, que morava ali porque até naquela época eram poucos moradores, né? Mas os veranistas sempre teve, né? Veranista sempre teve, mas os moradores fixos realmente eram muito quase poucos, não tinha, né? A gente contava muito, por exemplo, falando de Enseada, que foi o embrião, né? A gente inclusive teve a primeira viatura apoiada pela Sociedade Amigos da Enseada, a SAI, né? Então, eles cediam uma viatura para a gente, então era o apoio que a gente tinha, era praticamente de pessoas que nos ajudavam, né? Eu lembro perfeitamente que depois a gente ficou sabendo da história. O uniforme que se usava era o calção azul e a camiseta branca. E eu ainda lembro disso. Com o gorro de pala dura. Isso, gorro de pala dura. E eu perguntei, um dia eu perguntei pro então capitão Almeida Lima, né? Por que esse negócio? Porque esse daí não existe uniforme, não existia uniforme para o salva-vidas na época, né? Então o que se aproveitou era o uniforme de educação física, que era na época o que tinha. Então o soldado era calção liso, azul, o sargento calção com listas vermelhas e o oficial com lista branca. Então era isso que existia, a estrutura mínima, né? As boias eram câmeras de pneu. Essa história já conta de caminhão, né? Não, de lambreta. De lambreta. Lambreta era o melhor. Lambreta. Tamanhozinho. Mas por que de lambreta? Não, porque o pessoal já estava acostumado. Era, né, de geração de pai para filho que passava isso daí. O pessoal já estava acostumado. Vamos mudar. Não, lambreta. Nós queremos lambreta. Então a gente ia em borracheiros, pegava, vulcanizava, abria, vulcanizava, ficava uma meia-lua, né? Uma meia-lua. Amarrava numa ponta, dava um... Era isso. E vamos embora, vamos para a vida. Nadadeiras, a gente já possuía nadadeiras, vamos dizer assim, e
praticamente nada. Embarcação? Zero embarcação. Eu lembro o dia, eu tenho fotos ainda da primeira leva de barcos que nós compramos, de barcos infláveis. Bote inflável. Botes infláveis, foram 5 para todo o litoral do estado de São Paulo. Cinco botes. E quem comprou foi a prefeitura de Guarujá. A entrega foi feita em frente à prefeitura de Guarujá. E daí a gente deu aquele jeitinho de um lado, do outro. Não, comprou, é para o estado, agora a gente vai dividir. Verba da prefeitura, compramos. Mas foi parar bote até em Peruíbe. A realidade foi essa daí. A realidade foi bem essa daí. Hoje, graças a Deus, né, houve uma evolução muito grande. Não, é uma coisa, eu acho... Bom, bombeiro todo evoluiu muito, mas essa questão do salvamento aquático é realmente admirável a mudança, né, comandante? Houve assim, e a gente literalmente corria atrás. Tinha uma novidade, alguma coisa, a gente pesquisava. E o efetivo, comandante? Porque, veja, o cara, temporada, aquela loucura. O cara não ia para casa. Como é que funcionava a escala do guarda-vida? Não tinha, realmente. A partir de, basicamente, outubro, você dobrava 100% do pessoal. Outra história. Teve um capitão Almeida Lima, já na época major, aí a gente já tinha a unidade já estruturadinha, né? Começamos com 130 homens que foram tirados do efetivo do 6º GI. Então, ele precisava... Aí já chamando, foi o terceiro GBS. Terceiro GBS. Isso é anos 80 já, isso? 1985. Dezembro foi a criação, IDO, em 1980. E a partir daí a gente já começou a trabalhar. Em 1986, dia 19 de abril de 86, houve a instalação do terceiro GBS na sede que até hoje é a sede Guarujá. Do GBMAR, ali ao lado do Yacht Club. Então, ele era bicho esperto, sempre foi esperto, né? Então ele chegou, inventou um almoço com as esposas dos guarda-vidas. Então ele levava todas as esposas do guarda-vidas. Sou Tomado Santos? Muito obrigado. Não, sendo assim. Todas as esposas. Todas as esposas dos guarda-vidas. Belo do almoço, fechava um clube. Era o dia das esposas. E ali nós vamos precisar dos seus maridos. Preparando para ausência já, né? Nossa, era total. Então, daí até depois do carnaval, que o marco sempre foi após o carnaval. Encerrava a operação. Mas era praticamente todos os dias. Não tinha folga. Não sei se o senhor assistiu o episódio, mas nós entrevistamos aqui a família do coronel Nelson. Né? E a esposa dele, né, a dona Fran, abraço dona Fran, contou exatamente isso que o senhor está contando, né? que ela não via o coronel Nelson durante meses, né? Na época eu acho que ele era capitão, nem me lembro. Mas falou dessas histórias aí que era pra todo mundo, né? Não, pra todo mundo. Não tinha pra ninguém, né? O pau que bate em Chico, Francisco. Era pra todo mundo, não tinha ninguém. Mas não é que, por incrível que pareça, que a gente não vai achar isso ruim, né? Mas o pessoal trabalhava com prazer. Não, isso não tem dúvida. O amor à profissão, né? O pessoal trabalhava muito, mas muito mesmo. E era uma preocupação que a gente sempre teve, que era de substituir esse homem, porque esse homem ele era caiçara, ele morava na praia, na beira do mar, ele residia ali, ele conhecia tudo. Corrente de retorno era tudo natural para ele já, não perigo. Era tudo, ele olhava, o gaivota tá aqui, o mar tá ruim lá fora, o urubu abaixou a asa, vai chover. Então, essas coisas que a natureza mandava, esses sinais que a natureza mandava, o caiçara, ele lia e sabia. Olha, vai entrar Mar Sul, ninguém entra na praia do Guaiúba. Mas ninguém entra em tal praia. E era assim. Deu meia hora, bum, vinha. Vinha o que o cara tinha aprendido. E a gente foi aprendendo, né? E a grande dificuldade seria preparar homens para substituir esses daí, que são naturais, e olha, locais. Eu sei que o senhor vai contar isso, a gente conhece histórias de colegas nossos, inclusive, né, que eram do interior
tinham pouco ou nenhuma experiência com o mar e se tornaram grandes guarda-vidas. Essa história ela é reincidente até hoje. Sim, né? sim. Mas veio dessa cultura, que Exatamente. veio do caiçara lá. Exatamente, a cultura caiçara, a cultura do pé rachado, aqueles dedão tudo. Né? Então, era tudo pescador antes de ser guarda-vida. Eu lembro, eu quando cheguei lá, eu corria nas pedras com o pé descalço, né? O pessoal falava até que na hora que ia pisar no vidro... Na craca? Não, pisar no vidro, o vidro fazia... Não, esse pé não. O vidro fugia, né? Então... Mas a gente tem bastante história dessas pessoas. Dessas pessoas lá da origem do... Exatamente. Nossa, você é o pessoal de Bauru, o pessoal de... o Esmicelato, né? O cara que era de... O finado Kerles. O Kerles. O finado Kerles. O Rubio. Né? O Suzuki. Nossa, foi uma geração que veio do interior, abraçou a causa, né? Trabalhou ali e depois teve a oportunidade de voltar. E graças a essas pessoas, né? Nós estamos falando de oficiais, mas tem as praças também, né? A gente conseguiu difundir essa atividade de guarda-vidas para... Eu vou convidar o senhor para tomar um café, tem que fazer o merchanzinho aqui do café, mas eu vou testemunhar uma história aqui. Estamos oferecendo para o nosso Coronel Vilela um cafezinho aqui do nosso Bomba Café. O café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros fica aqui na Rua Anita Garibaldi 25, bem ao lado do quartel do comando do CCB. Café temático, decoração de bombeira, memorabilia de bombeiro, ponto de encontro de veterano. Você, veterano que assiste os nossos episódios, se não conhece, venha conhecer aqui o nosso Bomba Café. Aproveita a visita, sobe no primeiro andar e conhece a lojinha da Fundabom. Parceria com a SOS Sul, memorabilia, muita coisa que vocês veem aqui no cenário, você encontra aqui na loja. Mais camiseta, boné, um monte de coisa. Feito o convite, venham nos visitar. Bom café, comandante? Excelente. Eu estava até conversando lá embaixo, né? A gente tem a oportunidade de viajar para fora, assim por diante, e a gente sempre vê esses cafés, bares, hamburguerias temáticas. De bombeiro. Nossa, você é recebido sempre de braços abertos. Uma em qualquer lugar. Você fala, você é bombeiro? Sou. Firefighter? Oh, calma. É maravilhoso. E aqui também a recepção... Não, calor de bombeiro, né, comandante? É bem verdade. A gente falava do pessoal que abraça a causa, né? Eu tive a oportunidade de comandar a escola de bombeiros 3 anos, né? E a gente fez um trabalho assim, de um approach muito forte, né, do aluno, né, com essa questão do salva-mar, de estagiário, uma série de iniciativas que a gente fez. E o que uma coisa que era tipo assim, aspas, no que eu vou falar, o patinho feio, né? O cara fala, não quero pro GBMAR, não quero pro GBMAR. Ao longo do tempo que a gente passou lá, a gente viu uma mudança do aluno querer trabalhar no GBMAR, né? A partir do momento que conheceu melhor o propósito, a missão, que é uma coisa muito bacana, né, comandante? Pô. Eu falo a partir da denominação, do nome, né? Porque antes eram salva-vidas, todos eram conhecidos como salva-vidas. E até hoje muita gente ainda trata como salva-vidas uma cultura que veio do Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro ainda estão lutando entre guarda-vida e salva-vida. Né? E assim que o terceiro GBS entrou em ação efetivamente, nós mudamos esse nome para guarda-vidas. Então, nós demos um ar de prevenção, um ar de você ajudar. Proteção da vida. Exatamente. Então, existia aquele medo anterior, que o cara, não, você vai entrar, você vai morrer, você não sabe nadar, você não sei o quê. Não, a cultura é completamente diferente. É a atuação do homem, do guarda-vidas, antes que o acidente aconteça. Não esperar o acidente acontecer. E isso foi uma mudança de cultura que a gente teve que começar dando essa importância para a prevenção ao homem. Mostrar para ele que ele é o dono daquele lugar, ele tem que fornecer proteção para aqueles banhistas para que o acidente não ocorra. Não esperar que uma fatalidade ou alguma coisa aconteça como era antes. Antes era assim, né? E até pro tal do pé rachado, a gente teve que mudar isso daí. E eles começaram a compreender. E aí eles começaram também a difundir essa atividade e essa ação de prevenção. Isso daí foi fundamental. É uma mudança de filosofia de trabalho, é uma mudança de doutrina, né? Doutrina. Exato. O nome é realmente esse daí. Então a gente
A partir desse momento, a gente pôde trazer mais gente sem o medo de que, assim, eu vou morrer. Não, Comandante, e vamos falar um pouquinho do curso, né, do guarda-vidas, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns. É um curso realmente que o cara que não tem meia boca, né, comandante? Não. O cara que entra pela porta da entrada, né, passa lá nos testes e começa o curso, ele realmente sai do outro lado ali, um profissional treinado, capacitado para enfrentar essas situações. Sim, né? sim. Nós passamos, teve um momento de transição, né? Teve um momento de transição, aquele momento em que as coisas eram empurradas goela abaixo. Né? Nós tivemos 86, 87, nós tivemos um 89, escola de formação de soldados lá na unidade. A unidade talvez tenha sido uma das primeiras, ou no Bombeiro acho que foi a primeira a formar soldados para a Polícia Militar, né? Fora de Pirituba. Então nós fizemos essa formação e a partir dessa formação a gente pôde chegar e mudar aquela coisa que vinha goela abaixo pra gente, porque aí existia aquele problema do homem. Não, você vai para lá, não interessa, mas não, você vai para lá. Então a gente não sei nadar, vai para lá. Vai para lá, entendeu? Então a gente teve que passar por essa transformação. Agora imagina, você tinha o caiçara que sabia tudo, você pegou o cara que não sabia nada, estava morrendo de medo, para chegar e transformar o que a gente fala, o gato em foca, né? Tinha que transformar. Só o bigode é o mesmo. Entendeu? Então o que aconteceu foi que a gente teve um tempo de ajuste lá de carga. Foi aí que desenvolveu o curso de guarda-vidas. Foi nessa. Isso, foi nessa época, porque a gente precisava de gente, né, que tivesse a capacidade de prevenir e de salvar. Né? Tinha que ter os requisitos mínimos para isso daí. Então a gente conseguiu dar uma condensada nisso daí. Quando a gente fez a nossa escola, foi ótimo, excelente. A gente, desde o primeiro dia, o cara já caía na água, já saía de lá. Não, o treinamento do curso de guarda-vida realmente é um negócio fantástico. Saía de lá, né? E a partir daí a gente conseguiu desenvolver alguma coisa. Hoje nós estamos mais só atuando, recebendo os soldados prontos, né? Já com uma boa iniciação. Com uma boa iniciação, uma habilidade notatória adequada, né? Exatamente. E aí a gente faz as nossas adaptações para atuação diretamente na... Tudo está interligado, né, comandante? A gente teve realmente, o senhor citou isso agora, eu me lembro, poxa, com a escola de soldado, ou não só a escola, né? Policiais militares que vinham transferidos para o Corpo de Bombeiros, a gente precisava fazer essa suplementação de efetivo, distribuir, e eu trabalhei muitos anos, o senhor sabe, no Cambuci, na época ainda era GBS, eu recebia a gente falar, né, tinha curso aumento A4, tinha que ter habilidade natatória, falar pro cara, eu lembro de uma história, olha, pula na água, o cara falou, se eu pular, só vai ter que me tirar. Eu falei, então pula. O cara pulou, e ele afundou, e eu tive que pular de roupa para tirar. Quer dizer, isso é uma coisa que hoje, felizmente, até porque quando o RTP é acionado e é transferido, passa lá pela escola de bombeiro 4 meses e a gente dá alguma condição natatória para esse cara também, né? Aliás, antes dele chegar, a gente já faz uma seleção que não havia na época. Exatamente. Né? Foi uma evolução, uma coisa sempre teve interligada à outra, né? É verdade, bem verdade. Mas graças a Deus andamos bem, né? Não, muito. Andamos bem. Comandante, eu quero voltar um pouco numa história que eu sei que o senhor foi parte dela, né? Como evolução disso tudo que nós estamos falando. Houve um momento, que foi um momento, acho que para todo o Corpo de Bombeiros, muito importante. Estou falando ali dos meados do final dos anos 80, começo dos 90, né? Mais começo dos 90, quando houve aquela grande importação de equipamentos, viaturas, uma série de coisas. Sim. E lá no GBMAR, houve, ainda terceiro GBS, houve a importação dos 2 barcos, né? Dos 2 navios, né? De salvamento e de combate a incêndio. O senhor fez parte da primeira tripulação que foi buscar um desses navios aí, né? Sim, fizemos parte. Primeiramente nós passamos por um curso na Marinha de 3 meses, em que eu e mais alguns oficiais fomos habilitados como mestres de cabotagem. Na minha guarnição fomos eu, o Reinaldo e o Magoso. E na outra guarnição foi na época, Major Nelson, né, que a gente até hoje chama de Almirante Nelson.
o Celso e o Átila, né? Então nós passamos, as praças passaram por condutores. Ortega era um desses caras aí, né? Isso, Ortega, Esteche, São Paulo, lendas, né? Lendas. Nomes que a gente não esquece, né? Exatamente. E também moço de cabotagem, moço de conversa. Então nós passamos por toda essa qualificação profissional. Eu tive a oportunidade de o Capitão Major Almeida Lima e o Magossi irmos antes participar desde o início da concepção da embarcação. Então nós escolhemos bomba, nós escolhemos motor. Isso foi aonde lá, comandante? Foi em Trinity, É na Geórgia? Não. Missouri. No Missouri. E New Orleans. Queria lembrar agora, porque nós visitamos 2 lugares. Tudo ali no Golfo do México. Isso. Né? Nós visitamos 2 lugares. Um onde o estaleiro Trinity e o outro onde a embarcação foi desenhada. O senhor tem imagens disso daí, não é? Tem. Nós vamos colocar na edição, viu, Cris? A gente tem que pegar. Eu vou pedir para o senhor depois para a gente colocar isso que a gente está falando para ilustrar nosso bate-papo aqui. Tá. E aí nós escolhemos tudo dentro da embarcação. Né? Tivemos oportunidade fizemos reuniões preparatórias, etc. E acompanhamos a construção da embarcação. Isso levou quanto tempo, comandante? Foi de 90 até 92, acho que cerca de 2 anos. Uns 2 anos mais ou menos. A embarcação veio para cá em 92. E a gente fazia periodicamente, ia até lá, verificava, fazíamos reuniões. Na época não existia videoconferência, mas nós tínhamos um escritório aqui que entrava em contato com o escritório lá, eles mandavam, a gente aprovava. Quando havia necessidade de estarmos lá, nós estávamos. E nós foi feito um projeto que a empresa, como a gente não existia exclusividade, ela pediu a exclusividade de 10 anos. Durante 10 anos, se alguém pedisse uma embarcação de combate a incêndio, eles iriam fornecer o nosso projeto. O nosso projeto, né? Então, a nossa embarcação foi uma das primeiras que veio com plotter acoplado com GPS, coisa assim. Que para a época era um negócio evoluidíssimo. Nossa, a gente na capitania lá em Santos, a gente traçava as cartas na base do compasso. Aí quando nós vimos aquilo lá, assim, nossa, rasgamos tudo que a gente sabia. Agora chegou a tecnologia. Nossa, foi sensacional, foi uma coisa maravilhosa, né? E dentro dessa concepção havia tanto a parte de combate a incêndio, como foi falado, como o mergulho. Mergulho, tinha câmara hiperbárica, né? Câmara hiperbárica, enfermaria. Nós tínhamos o conjunto dobrado para 18 mergulhadores atuarem ao mesmo tempo. Eu lembro muito disso, comandante, porque meu curso de mergulho foi em 92. E quando nós tudo novinho. Zero, tinha acabado de chegar a embarcação, nós fizemos o batismo, sortava. Fizemos o batismo lá na Ilha Vitória. Puxa, a gente ficava realmente fascinado e encantado com aquele barco. É um negócio fantástico. Eu acho que nós somos os primeiros a usar o colete equilibrador hidrostático. Exatamente, bem lembrado, a primeira vez que eu usei um colete equilibrador foi o colete equilibrador da embarcação do comandante, era o comandante Fleurina, que ficava no litoral norte, o Chanchuli, desculpa, o Chanchuli, isso. Entendeu? Então nós tivemos a oportunidade de trazer tudo de bom e de melhor, primeira linha total aqui para o Brasil, né? Nós chegamos a reivindicar na época, não sei se você lembra ou não, que o curso de mergulho que era feito aqui em São Paulo fosse feito lá no litoral. Até hoje. Porque nós tínhamos todos os equipamentos, tudo que era necessário para fazer isso daí. E a segurança, né, comandante? Tinha até câmara hiperbárica para prevenir um acidente, sei lá, ou tratar um acidente de mergulho. Exatamente, né? E quando nós fomos lá, nós fizemos curso lá de câmara hiperbárica lá nos Estados Unidos. Chegamos a fazer o meu teste de câmara hiperbárica para ingressar no curso, sim, aí foi no comandante Fleury, que a gente fez no Guarujá. Mas foi assim,
aquela embarcação, as duas embarcações eram coisas finíssimas, né? Iam equipes, né? Visitar a embarcação, né? Coisa assim, foi muito orgulho pra gente. Na realidade, nós falou de câmara hiperbárica, nós fizemos tratamentos médicos nas câmaras hiperbáricas, né? Não, fora assim, a proteção, né? Porque é uma embarcação também de combate a incêndio, sim. Usando água do mar, né? Sim. E fora a proteção que ela fazia do Porto de Santos, né? E do Porto de São Sebastião. Nós tivemos o último incêndio na Lemoa, que ficou horas e horas a bomba do Fleury funcionando. Com uma embarcação de 1992. Exatamente. Né? A qualidade do negócio. Exatamente. Entendeu? Então, foi muito orgulho de trazer. Quantos dias de viagem foi para trazer esse barco, Vanante? Então, foram 45 dias. Meu Deus. Tava previsto para uma travessia de 30 dias. Mas nós tivemos a sorte de pegar tudo errado. Então, clima, corrente, tudo. Nada ajudou. Nós tivemos, inclusive, o episódio de termos que desembarcar um dos tripulantes nossos, um cabo, que ele passou mal, muito mal. Ia morrer se não desembarcasse. Exatamente. Entramos numa parada que não estava prevista, inclusive nós ficamos ao largo, né? O tripulante, na época o cabo Fernando, foi desembarcado pelo pilot, como é que chama mesmo? O pilot, o comandante da embarcação? Não, o que faz o navio, adentra o navio. O prático. Prático, exatamente. O prático desceu na época com o tenente Magosso. O rapaz foi ficou internado, tomando soro, e de lá foi feita toda a programação para ele retornar. Ele retornou de avião. Nós voltamos com um a menos na tripulação. Tivemos vidros quebrados, motor que a gente descobriu que só tinha que funcionar um por vez. Foi uma aventura e um aprendizado, né? Racionamento de água. Né? Então, porque é aquele negócio, né? A nossa vinda foi um aprendizado. Okay. Isso estava previsto como um aprendizado. Mas o que não estava previsto era que a gente fosse pegar umas tormentinhas, né? Algumas coisas no caminho. E a embarcação, ela foi feita com a finalidade de atuar em águas abrigadas, né? E a coisa deu tão certo que hoje a embarcação, nós fomos com a embarcação até Garopa, lá até Caramba, da Petrobras. Da Petrobras, entendeu? Torre da Petrobras de petróleo. Houve uma época em que estava se pretendendo fazer um convênio com a Petrobras para que a embarcação desse a proteção também lá. Né? Então foi uma coisa que deu tão certo que, graças a Deus, né? Não, sem dúvida. Hoje a gente já discute a renovação, né? De comprar novos. Isso. Não é uma coisa que você precisa comprar. Tá certo que não precisa também 30 e tantos anos, né? Já podíamos ter feito isso, mas é uma das coisas que o bombeiro anseia aí na sua estratégia é comprar uma embarcação dessa nova. Hoje a política está com embarcações menores, né? menores. A gente vê algumas. Embarcações menores. Mas uma embarcação de grande porte faz falta. São 100 pés essa embarcação, né? 100 pés. Então a gente deveria. Talvez não, com certeza investir um pouco mais pesado. Quando a unidade foi criada, existia o quarto sub-GB, né? Que era o sub-GB náutico. A intenção daquele quarto sub-GB era virar uma unidade náutica. Totalmente separado, com unidade de despesa, tudo completamente separado do serviço. Para cuidar de embarcação, barco. É ruim falar isso daí, mas seria uma mini guarda costeira. Entendeu? Então ela ficaria responsável por todas as embarcações no litoral, que é o que dá o suporte, o apoio, o primeiro apoio para os guarda-vidas e para muitas embarcações, né? Cumprimos até uma missão que não é totalmente... Que é da Marinha, mas o GBMAR acaba fazendo também. Exatamente. A gente já escutou... Eu já escutei um monte de história. Olha, recebemos um SOS de uma embarcação que está à deriva.
Isso para a Marinha. Ele é habilitado, a pessoa... então ele aprendeu no curso como fazer. Não. Ele está à deriva, ele não sabe o que fazer. Sabe. E a gente ia lá e fazia assistência. Fazia assim por diante. Mas isso também foi possível, porque a gente está falando bastante aqui do barco, mas nesse mesmo período, que eu me lembro, né, eu já estava no bombeiro, houve também uma grande aquisição de outros equipamentos náuticos, né, de lancha, Sim. de... as motos aquáticas, né, que era uma relativa novidade naquela época, que se revelou uma ferramenta fantástica até hoje, né? Até hoje. Isso ampliou muito a capacidade, né, de salvamento. De formação, de conhecimento, porque antes as coisas eram muito restritas. Quando a gente volta de novo a falar do Caiçara, né? Quando eu cheguei lá, a gente tinha pilotos de embarcação fantásticos, que não sabiam assinar o nome. Simplesmente não sabiam assinar o nome. Mas eu lembro da primeira vez que eu fui para Laje de Santos, né? A embarcação a Tenente Monori, uma embarcação de fibra, né? Pequena. E aí, vamos para lá. Para Laje de Santos. Laje de Santos. Eu, Geraldine. Aí, Sargento São Paulo, piloto. Aí assim, mas não tem bússola, não tem nada. É ali, ó. Aí ele pegou, não, peraí, eu vou pegar. Pegou a bússola, botou dentro da embarcação. Eu disse assim, mas... E aí? Ele botou a bússola no pé, olhava para a bússola, olhava para o horizonte, olhava para a popa, mas assim, eu só não posso perder a moela de vista. Porque entre a Moela e a Laje de Santos eu consigo ir. Navegação de Caiçara, pô. Total. Pescador. Né? Mas foi isso daí. As coisas que aconteciam antes era isso daí. E hoje a gente tem uma geração de pilotos, de pessoas formadas pelo... O curso de operação de bote inflável, de BI, puta, um curso... Eu não conhecia, vou ser honesto. Eu fui conhecer, sim, pessoalmente o curso. Quando eu estava comandando a escola, eu fui ver um treinamento do curso. Fantástico. E era um curso muito demandado por outros estados. O pessoal vinha fazer esse curso aqui. E nós conquistamos isso junto com a Marinha. Né? Porque a gente sentia necessidade. Será que a gente tinha que fazer? Pleiteamos o outro curso. E só quem já atravessou uma arrebentação num bote inflável motorizado para saber o que era. Exatamente. O Major Almeida Lima, ele chegava e falava assim, ó, chegava o motor, dá na mão do Vilela. Se não quebrar, é bom. Porque a gente fazia de tudo naquela época, realmente fazia de tudo, né? Então, mas como a gente teve aquela primeira formação daqueles mestres e piloto, e mestre de cabotagem, e marinheiro, regional, a Marinha abraçava tudo isso aí, mas a nossa demanda ficou muito grande, e eles não conseguiam fazer isso aí. E nós começamos a fazer o nosso curso. E quando chegou num certo momento que chegamos para a Marinha assim, olha, agora a gente precisa do aval de vocês. E a Marinha reconheceu isso. E hoje o nosso curso é um curso que é reconhecido pela Marinha. Tivemos problemas, viu, comandante? Vou revelar para o senhor, tivemos problemas. A Marinha deu uma retrocedida aí, eu estava no comando da escola, a gente teve que intervir, deu um trabalhinho mais recente aí. Você tava lá. Não, eu não. O pessoal de quem ajudou, na verdade, quem ajudou a resolver foi o pessoal de Abemar, né? Porque me assessora aí pra gente chegar lá, mas tivemos um problema. É que assim, né? A história vai evoluir. Porque às vezes lá como cá, às vezes não. Lá como cá. Alguém quer reinventar a roda também, né? A gente sabe como é que é isso. Exatamente. Comandante, a gente também, eu quero falar um pouquinho sobre isso também, né? A grande importância que teve, isso que a gente testemunhou, né? A troca de experiência que o GBMAR fez, né? Mandando oficiais e praças para o exterior até. Eu sei que houve episódio de pessoas irem para os Estados Unidos, para a Austrália, para conhecer ali o trabalho. Isso realmente também trouxe algum benchmarking aí para a gente saber, estão mais ou menos no caminho certo, funciona, não funciona? Sim, bastante. Isso daí foi... O próprio Smicelato, né? E Pericione. O Smicelato foi para a Austrália, né? Isso. Pericione teve um bom intercâmbio com a Itália, né? Então a gente via essa necessidade. A gente sempre viu essa necessidade. Porque a gente não pode ser
dono da verdade. Vamos ver como é que os caras estão fazendo. Exatamente. Até hoje, né? Um equipamento que a gente... Eu lembrei agora, o Magal também teve nos Estados Unidos, na Califórnia. Né? O equipamento que a gente utilizava já não utiliza mais. Inclusive, acho que o Brasil foi o único lugar em que teve Sandolim com motor de polpa. Meu Deus do céu. E os caras lá em Bertioga conseguiram inventar isso daí, conseguiram fazer a coisa funcionar. Mas até hoje, na Itália se usa o Sandolim. É um Sandolim mais sofisticadinho, mas a base é o Sandolim. Então, a gente... Explica para o pessoal o que é o Sandolim. O Sandolim é uma embarcação com 2 cascos, né? E um lugar para sentar que você vai remando. Vai remando. Muita gente já deve ter usado isso na praia, quando foi na praia antiga, né? Hoje, eu acho que até o próprio salva-vida lá da década de 60, no Santos, usava isso. Então, né? A gente tinha um Sandolim operando full time, 100% do tempo, no posto 1 e outro em São Vicente. Então, esses Sandolins estavam lá. E aí, Bertioga também criou esse serviço de Sandolim. E aí Bertioga foi além. E colocou o motor. Colocou o motor de polpa e a coisa funcionou, a coisa andou, né? Era aquele negócio que eu falava, 5 botes infláveis pro... Quem não tem cão com essa com gato, né? Exatamente. Não vai em bote inflável, não tem problema. Um motor de polpa no Sandolim por aí. E funcionou muito bem. Então, essas experiências a gente tem que trazer, tem que buscar ao redor do mundo para ver como é que é. A própria vestimenta do guarda-vida, a roupa do guarda-vida que antes era... Nossa, evoluiu uma barbaridade. Era azul, né? Azul e branco, você assim, mas lá fora... O cara some o azul e branco. Exatamente. E a coisa mais incrível é o seguinte, essa experiência não é que a gente fez a experiência... Opa! A experiência não que a gente fez essa experiência para ver se era assim. Mas se o guarda-vidas, se ele vestir rosa, você vai ver a praia toda de rosa. Se ele vestir amarelo, ele vai ver a praia toda de amarelo. A gente consegue lançar moda. Né? Então, na época lá do azul e branco, né? Vários carrinhos. Tudo azul e branco. Carrinho de sorvete, que bom, não sei o que, tudo azul e branco. Nós começamos a usar vermelho e amarelo. Deu uma profusão de vermelho e amarelo. É incrível como a gente consegue, sem querer, ditar moda, né? E quando a gente colocou o vermelho e amarelo, era para realmente você se destacar. Visualização do guarda-vida. Exatamente. Para ele não ficar um ponto perdido. Teve eu não vou citar nomes, que isso também é história recente, né? Mas quis pintar os pós de guarda-vida de preto e cinza uma época atrás. Aí. Que ideia genial, né? Aí o que a gente fez? A gente fez uma simulação de... Isso é trabalho do Coronel Luciano, espero que esteja assistindo a gente aí. Fez uma simulação, né, para o computador pintando em uma imagem da embarcação. Onde está o posto do guarda-vida? Some! Né? Depois ele laranja, né, vermelho, amarelo, laranja. É muito diferente a visualização. Sim, né? Sim. Então, dentro dessa esquema de evolução, né, a gente queria... não conseguimos chegar a isso. Quando se fala do visual, a gente queria padronizar a frente do posto. Então, a gente queria colocar, naquela época, infláveis. Uhum. Então, podia ser até azul e o cinza, mas ia ter uma padronização que ou o povo, ou a população, ou a embarcação conseguiria... Deixa eu dar uma notícia para o senhor, não sei se o senhor está acompanhando, mas é um projeto aqui da Fundação com as prefeituras, né? A gente está estabelecendo convênios com as prefeituras, pela Fundação, de instalação das torres de guarda-vida padrão americano. Que bacana. De madeira. Que bacana. Com toda essa preocupação de visual, essa história toda. É um projeto 3, né? É um convênio da Fundabom com a prefeitura, que cede o espaço e autoriza, te constrói a torre, faz a publicidade e isso dá sustentabilidade ao projeto. O bom da Fundabom é justamente isso. Dá pra gente inventar, né? De apoiar o bombeiro naquilo que às vezes o bombeiro tem... A gente não briga com o pessoal lá, não briga com o comando aqui. É isso aí. E crescemos juntos, né? E mais qualidade do atendimento para a população e para o guarda-vida, né? Para condições de trabalho do guarda-vida. Porque uma coisa que a gente sempre lutou é o seguinte:
vamos falar do estado de São Paulo. Não vou falar nem de Brasil, mas o ideal seria isso daí. Aquele cara que frequenta a praia lá em Ilha Comprida, ele tem que saber que aquele cara que trabalha lá é igual ao cara que trabalha em Ubatuba. Exatamente. Então, a identificação visual tem que ser a mesma, tem que ser igual. Eu não posso chegar a cada prefeitura ou a cada tem um trem diferente lá. Não, por que esse cara? O que esse cara tem? Se o senhor falou de prefeitura, eu quero puxar um assunto aqui. Claro que a gente acompanhou o que aconteceu nos anos 90, anos 2000, a explosão do turismo no litoral norte, né, aquele grande afluxo de turismo que, claro, passou a demandar mais, né, do operacional do GBMAR. E o senhor é da época que essas inovações em termos de efetivo foram sendo implantadas. Quero que o senhor conte rapidinho um pouquinho sobre isso daí. Rápido não dá. É que nosso tempo está acabando, eu tenho que falar disso, comandante. Então, vamos falar da Operação Verão, então. Isso. Quem criou a Operação Verão foi o GBMAR, né? Na época, terceiro GBS. O nome era Operação Verão do terceiro GBS. Terceiro GBS. Que o Major Almeida Lima subia aqui em São Paulo, ia no comando geral, brigava. Almeida Lima é um gigante, né? Estamos falando dele, vários, um gigante, não tem o que falar. Então, tudo isso foi criado, foi pensado por ele. E ele chegou um momento e falou assim, olha, nós não vamos ter... Quando se falou da explosão que tinha, cada final de semana começou a ser, que tinha sol, começou a ser uma temporada, uma mini temporada. E a gente não tinha efetivo, nós começamos com 130 guarda-vidas, conseguimos cargas d'água a 600, mas nunca completamos. Só que... Sim, mas tem que falar, né? Da divisa com o Paraná até a divisa com o Rio de Janeiro, né? São 650 quilômetros de praia. Então, a gente sempre brigou por isso ali, pelo efetivo. E, às vezes fala assim, fácil, completo efetivo. Mas, gente, vai ter 9 meses que a gente vai estar ocioso com esse pessoal daí. O que a gente vai fazer com esse pessoal daí? Então, é melhor a gente ter esse pessoal bem, tecnicamente, para que ele possa instruir guarda-vidas que atuem de maneira temporária e que reforcem esse homem daí. E foi em cima disso que a gente começou a trabalhar. A gente começou a trabalhar lá no Banezer, com guarda-vidas, na época do Fleury, com guarda-vidas. A gente queria guarda-vida temporário lá atrás, no Banezer. A gente não conseguiu. Então a gente começou a querer trabalhar com as prefeituras. Não, Petrobras. Petrobras. A gente primeiro começou a trabalhar com a Petrobras. O número já não era suficiente. Aí a gente atacou as prefeituras. E aí os prefeitos precisavam, né? Também claro, tinha uma pressão, uma demanda em cima deles. Precisavam. Aumento de estatística de afogamento, a pressão vai lá, né? Aí eu lembro que na pré-temporada eu fazia visita de prefeito em prefeito. Mostrava para ele, a gente fazia naquela época do PowerPoint. Não tinha o Prezi ainda. Fazia apresentação de PowerPoint e olha, aqui acontece isso, tal, você tem tal prejuízo. Se você contratar, você pode usar esses politicamente também. Claro, isso daí, que é tudo interessante para ele. Lógico. Né? E aí foi, a gente conseguiu fazer com que esses prefeitos comprassem a nossa briga. E contratasse toda a temporada os guarda-vidas pelo município, treinados pelo GBMAR. Exatamente. A premissa sempre foi essa daí. Vamos treinar os guarda-vidas, vamos botar homem. Tanto é que eu posso estar muito enganado, mas durante a temporada não houve morte de guarda-vidas temporárias. Não houve nenhum acidente grave. Morte, assim, acidente grave. Acidente grave, com guarda-vida temporário. Estava treinado, né? Entendeu? Exatamente. Estava treinado. Exatamente. Entendeu? Então, aquele medo que a gente tinha, o que o comando tinha, o que alguns tinham, de dizer, não, vai morrer gente. Hoje é inimaginável a gente pensar não ter essa ferramenta. Não, hoje e foi ampliado, porque aí veio depois o GVTD, né? Não, ainda. Mas veja uma coisa, quando nós criamos, quando a unidade foi criada, morriam 389, 400 pessoas num litoral de 130 quilômetros, que era de Bertioga até Mongaguá. Que é onde
concentrava o maior afluxo. E nós aumentamos para 650 quilômetros todo o litoral e conseguimos reduzir de 400 mortes para menos de 130 mortes. E isso em questão de anos, não foi décadas, não. Em questão de anos nós conseguimos mostrar e trazer essa efetividade. Chegou num ponto que esse número foi caindo e os óbitos que tinham, que reduziu drasticamente, eram naquelas praias lá, normalmente aquela que não tem acesso, né? Que o cara chega de barco, chega de trilha e não tem lá o guarda-vida. Às vezes em costeiras, assim por diante. Então, se a gente for colocar, porque aí é evolução de estatística, vamos dizer assim, né? De serviço estatístico. Se a gente for colocar em setores efetivamente protegidos, isso daí foi uma outra coisa que a gente desenvolveu, setor, localizar os setores em que aconteciam os acidentes e prover de guarda-vidas aqueles setores. Então, essa evolução foi fantástica. Um grande salto de qualidade. É o tal da trabalhar com números. Sim. De maneira correta. E eu dizia para o senhor, porque eu acho que o senhor pegou isso nativo ainda, né? Ainda uma nova iniciativa, né, que está até hoje, que foram os guarda-vidas predeterminados contratados pelo Estado, baseado em outra lei, que hoje eu não me lembro, mas eu acho que é coisa de chega a contratar 400, 500 guarda-vidas por esse, que deu um reforço muito grande nessa história toda. Hoje na temporada a gente trabalha com mais de 1.000 guarda-vidas. Mais de 1.000 guarda-vidas. É coisa que a gente, se a gente fosse colocar com o efetivo, a gente não teria mais do que 400 guarda-vidas. Você sabe que já tem prefeitura, né? Isso a gente mais ou menos está sintonizado nisso, até por essa questão do projeto aí das torres de guarda-vida. Já tem prefeitura pensando em estender esse contrato temporário, porque a pandemia também deu uma mudança nessa dinâmica, né? Tem gente morando agora lá. Não, o que eu falei, antes a gente tinha uma preocupação de 1,5 milhão de pessoas que iam para o litoral na temporada. Hoje nós temos 10 milhões, 10 milhões que descem na temporada. E a gente tem 1,5 milhão por final de semana. Por final de semana. É uma coisa assim. Fora aquele que eu estava dizendo para o senhor, a população que acabou se fixando no litoral, isso, na questão pós-pandêmica, né, foi lá para ficar isolado e acabou ficando. Trabalha remoto, né? Hoje o trabalho remoto. Tem muita gente. A gente observa, a gente frequenta lá e vê. Pô, comandante, olha, que bate-papo bacana. Eu sei que tem muito mais coisa para o senhor contar aí, tem muita história, mas a gente estava querendo, né? O senhor é a primeira pessoa que vem aqui. As não publicáveis nós conversamos depois. A gente conversa no café, porque também tem, viu, gente? Mas assim, eu acho que esse assunto não esgotou. O senhor trouxe uma visão da sua experiência, né? Começou lá na década de 70, foi até os anos 2000. O senhor aposentou em 2003. E essa é uma história que não tem fim, né, comandante? A gente vai passando o bastão, a gente já está na reserva, mas vem alguém e inova e melhora. Mas o senhor teve uma participação importante num período muito importante, de muitas modificações, de muito desenvolvimento na área do salvamento marítimo. Eu quero agradecer ao senhor aí pelo seu trabalho, pelo seu empenho, por tudo que o senhor fez pelo Corpo de Bombeiros, pelas vidas que o senhor ajudou a salvar e salvou. Muito obrigado por isso, em nome da Fundação, em nome dos veteranos do Corpo de Bombeiros. Venha sempre no nosso podcast, o senhor é uma pessoa muito querida e vamos continuar contando essa história. O senhor é a primeira pessoa que vem aqui que faz um retrospecto do GBMAR, olha só, a gente estava em falta. A gente estava em falta com isso. Então traremos mais pessoas, o senhor de novo para contar a história. Muito obrigado e eu deixo aqui para suas considerações finais. Nossa, eu que agradeço e o importante é que essa história ela não parou, ela continua e tem gente muito boa trabalhando para que a história continue e fique mais bonita ainda do que já é, né? Eu que tenho que agradecer a oportunidade, porque realmente tem pouca gente que conhece, né? Até mesmo dentro da turma, quando a gente sai assim, vai fazer uma conversinha, mas Vilela, você fez isso, Vilela? E a gente nem falou, fez tudo isso e ela fez triatlon, tá, pessoal? Compete até hoje. Mas é isso daí, eu que agradeço realmente de coração, né, a oportunidade de estar aqui e com um amigo, né, é sempre um prazer. Comandante, muito obrigado, sucesso, Deus abençoe o senhor, venha sempre. Obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Quer dizer que gostou? Dá o like, inscreva-se no canal, acompanhe a programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.